Então, meus queridos, hoje nós teremos a nossa querida Deusimar Rufino, que é companheira nossa aqui, né? Deusimar está sempre conosco nas palestras de segunda-feira, quinta-feira, já trouxe estudo para a nossa casa de mediunidade. Então, quanta coisa boa ela sempre nos traz. Então, teremos o prazer, mais uma vez, de estarmos com ela nesta tarde. Então, boa tarde a todos. Que a paz de Jesus se faça presente nos nossos corações e que os nossos pensamentos, nesses instantes que juntos estamos reunidos, possam somar, multiplicar, para nós podermos dividirmos, mesmo que seja a distância, nesse instante onde há tantas pessoas, tantas famílias, tantos lugares passando por turbulências, né? Por aflições. Jesus falou que quando estivessem 1, 2, 3 reunidos em seu nome, que com eles ele estaria. E é nessa certeza que nós temos que ele está conosco e que nada está perdido, nada está, né, em vão. E aí nós vamos conversar um pouquinho, quando o Afrânio nos falou que poderíamos escolher o tema, seria um tema livre, e nós fomos convidados também a falar em uma outra casa, e ela me passou um tema livre, mas dando uma sugestão para o momento em que nós vivenciamos, para falarmos sobre a paz de espírito. Não se preocupe que eu não vou cantar a paz do mundo, senão até os desencarnados vão sair. Mas o que é a paz, né? E aí, nesse momento, nós lembramos daqueles nossos irmãos, daquelas famílias que agora, essa semana, lá nos Estados Unidos, passaram por dores tão grandes, vivenciaram a falta do amor, de uma consciência que o Dr. Bezerra fala, consciência morta, que são aqueles nossos irmãos que ainda se comprazem em causar o mal, que ainda tiram vidas que o Criador coloca nesse planeta. E aí a gente lembra da figura daquele jovem que ainda traz uma consciência morta. E aí nós não temos, é claro, o julgar, nem o criticar, porque nenhum de nós, ninguém aqui tem condição de avaliar o que se passa na cabeça, no coração daquele jovem. Será que em toda a sua existência agora, de 18 anos, será que ele recebeu o amor? Será que ele recebeu a educação necessária que uma família precisa contribuir para esse espírito que chega no nosso lar? E aí são várias questões que passam pela nossa cabeça, mas que a nós não cabe julgar, somente a Deus. E o seu julgo, né, é de justiça, é de amor e de caridade. O nosso julgamento ainda é muito momentaneamente nós queremos que a vingança, e não é por aí. Então que nós possamos, nesses minutos aqui reunidos de início, que nós possamos levar os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos a essas famílias
e a essas crianças que foram retiradas do corpo físico de uma forma tão bruta, de uma forma tão cruel. Então, que nós possamos emitir a todos eles, e principalmente a esse jovem ainda doente da ignorância, levar a paz, levar a tranquilidade. É claro que ao despertar de sua consciência, lhe será cobrado, mas cabe ele, diante da justiça divina, então, esse reconciliar com as suas leis. E pedir também por esta casa que nos acolhe, por todos os trabalhadores anônimos, né? O Gilberto diz que eu não sou do Bezerra, que eu sou do Eurípides. Eu falo, eu sou muito feliz porque eu sou dos dois. Então, assim, que esses espíritos amigos, Dr. Bezerra, o professor Eurípides e tantos outros trabalhadores de Jesus, possam nos trazer a paz, possam nos felicitar com a harmonia do universo, que é perfeito. Então, peçamos por esta casa, por todos os nossos vizinhos, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelos nossos governantes, para que eles possam despertar a consciência para o trabalho do bem. E aí, nós vamos, então, começar falando da paz, usar de Kardec, que nós não podemos deixar de falar, e Chico, né, que é outra referência do trabalho no bem. Então, na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a pleide de espíritos superiores qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Como nós podemos crescer verticalmente? Como nós podemos evoluir para o alto, para Deus? Qual meio que temos em mãos que Ele coloca mais eficaz? E como nós podemos nos desvencilhar do mal que ainda cometemos? Como diz Paulo, né? O bem que eu quero fazer, o bem que eu desejo praticar, eu ainda não faço. Mas o mal que eu não quero, eu ainda cometo. Então, estar aonde esse meio? E os espíritos generosos nos respondem através de uma fala de um outro espírito que teve. Ele responde, então, e é Santo Agostinho que fala, né, responde essa questão. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Ora, Santo Agostinho não poderia nos dar fórmulas, né, de como nós poderemos praticar o bem, como nós poderíamos evoluir de uma forma mais rápida. É claro que mais à frente ele fala, faça como eu fiz. E Kardec depois ainda traz uma notinha, mas ele leva a sua dificuldade, ou seja, as questões que cada um de nós tem, que nos afligem, a você, ele direciona a você mesmo, dá responsabilidade a você, porque onde estão os meus defeitos, as minhas virtudes? Está em você? Não, está em mim. Então ele diz: conhece-te a ti mesmo. Só que esse conhecer a nós mesmos não é fácil. É muito fácil eu conhecer você, porque os meus olhos só conseguem ver aparentemente o que é visível do outro. E nem sempre eu tenho um bom olhar.
A maioria das vezes, eu não consigo enxergar as virtudes que o meu irmão tem. Mas o que é de defeito, eu consigo enxergar de imediato. São as nossas fraquezas morais. Então, quando eu mergulho, quando eu interrogo a minha consciência, e não é fácil nós fazermos aquele mergulho de consciência, porque eu preciso ser verdadeira. Se for aquele mergulho artificial, não querendo me conhecer, não conhecer a minha verdade, não adianta, que eu não vou conseguir sair de mim mesma. Ou seja, do físico. Porque que ele fala aqui são das nossas moralidades, das nossas qualidades. Então, mergulhar, fazer um balanço, que Santo Agostinho fala, né, com clareza, do balanço que ele fazia, assim como um comerciante. Ele vê as despesas e também vê o seu lucro. Então, coloca em balança. O que eu fiz? Eu tenho mais despesa ou hoje eu obtive mais lucros? Então, é consciencial. Ele fala daqui do mergulho, de fazer o balanço dos nossos atos morais. O que eu fiz que me trouxe danos? O que eu deixei de fazer a favor do meu irmão? Então, são essas colocações que nós, a maioria das vezes, deixamos passar no nosso caminho, no nosso dia. Então, o conhecimento de si mesmo, diz Kardec na sua nota, portanto, a chave do progresso individual. Nós só conseguiremos evoluir, progredir moralmente, individualmente, quando nós fizermos esse trabalho de autoconhecimento, de autobusca interior. Sair dessa nossa condição de espíritos somente materialistas. Precisamos buscar, interiorizar o espírito que há em nós, porque nós somos espíritos. Nós não somos um corpo. Nós temos um corpo, mas nele fortalece, então, ele é fortalecido por um espírito. E aí a gente continua lembrando do livro Memórias de um Suicida, que a maioria das pessoas, né, dos espíritas, inclusive, correm, porque é um livro que me traz pavor, porque eu tenho medo. Gente, ele é espetacular. E olha, do meu ponto de vista, ainda curto, é um momento específico, um momento excelente para nós espíritas estudar esse livro. Porque há quanto tempo Camilo trouxe todas essas informações através da nossa irmã, Dona Ivone. E hoje é tão atual a leitura, o estudo desse livro, que todas aquelas páginas de início, onde tem os relatos dos nossos irmãos que sucumbiram, assim como nós, isso passa diante de informações de estudo cristão, de evangelho, porque é a obra que eu mais identifiquei, evangelho. Todas essas poucas literaturas que eu já tive conhecimento, eu me deparei, porque aquela informação de que é um livro amedrontador, eu dissipei e fiquei com a parte evangélica. Porque é um livro que trata de nós como espírito e tem todas as informações necessárias para você entender e vivenciar a doutrina dos espíritos. Então, Epaminondas,
um espírito de uma hierarquia bastante elevada, ele é convidado a dar um curso rápido para aqueles espíritos que ficaram naquela colônia, que já estavam ali preparados, porque já tinham passado anos e anos a fins, estudando, já tinham sido recolhidos por aquela falange de espíritos, os servos de Maria. Eles já estavam prontos a voltar à vida terrena, mas eles precisariam continuar o estudo. Então ele leva esses espíritos a conhecer a ciência do universo. É o capítulo 18, está no Homens, conhece-te a ti mesmo, é o nome do capítulo. E então ele pega esse grupo, alguns já tinham reencarnado, ele junta um pouco daqueles espíritos e leva em lugares, né, mostrando ali a ciência do universo, a beleza do universo criado por Deus. E lá, em uma de suas falas, ele faz uma colocação que eu nunca vi, né? E aí que o Santo Agostinho fala sobre conhece-te a ti mesmo, ele dá passo a passo de como nós podemos nos conhecer. E aí a gente encontra em várias literaturas frases nos indicando de como nós poderíamos fazer esse mergulho em nosso interior. E Epaminondas, ele fala de uma forma tão simples, concisa, que ele fala simplesmente que a nossa reforma interior é domínio total das nossas paixões, domínio total dos nossos instintos, dos nossos desejos em geral, domínio das nossas emoções. E que tudo isso que nós podemos fazer, se nós direcionarmos uma prece, um pedido ao nosso mentor, ao nosso anjo de guarda, ele fala que nós acionamos pela nossa vontade iluminada com as santas aspirações dos benfeitores, do bem e os testemunhos das nossas virtudes. Então, olha que coisa simples. Olha a receita que ele nos dá. Ter domínio de nós mesmos. Por que nós usamos a palavra perdi a cabeça? Perdi a paciência. Ninguém perde a cabeça e nem perde a paciência. Você não perde a paciência se você não tem paciência. Então, você ainda não adquiriu essa virtude. Então, domínios das nossas emoções. Por que nós ainda reagimos a atos imprudentes? A todo momento. No trânsito, como é fácil nós perdermos a nossa razão. Nós utilizarmos dessas emoções desequilibradas. Então, é muito simples. Dominar as nossas paixões, dominar as nossas emoções, os nossos instintos que ainda nos levam ao causar o mal a outros e a nós mesmos. Porque quando nós causamos mal ao outro, ao nosso irmão, primeiramente esse mal, ele está em mim. Então fica aí para estudarmos, né, mais tarde esse capítulo que Camilo nos traz sobre as aspirações do nosso irmão Epaminondas. Esses exemplos, e ele fala de um universo, de uma forma, de uma beleza, que nos era desconhecido, mas que agora tudo faz sentido. Por que nós não utilizamos do nosso olhar para o grande universo, para as belezas que o Pai nos proporciona? E aí, agora utilizamos no nosso querido Emmanuel, quando ele nos diz, lá no Fonte Viva, todos nós ansiamos pela paz, todos nós queremos a paz.
Não queremos? Hoje eu quero paz. Agora, esse período de carnaval, as frases que mais nós lemos no Face, no Zap, né, em toda a mídia, quero paz nesse carnaval, vou ficar em casa buscando a paz. Mas será que a paz está em casa? Será que ela está na rua, ou em determinado lugar, ou com uma certa pessoa? Qual é a música do nosso irmão quando ele diz: a paz do mundo está onde? Começa onde? Começa em mim. Então Emmanuel nos diz que todos nós ansiamos pela paz. E aí nós saímos em busca da paz. Fazemos passeatas, mobilizamos amigos, engajamos-nos em campanhas e em tantas outras coisas a mais. E ele fala: há muita gente que busca a paz. Raras pessoas, porém, tentam segui-la. Porque a paz, assim como o céu, é um estado da alma. Céu e inferno, que as pessoas ainda têm medo do tal inferno, do tal purgatório. Mas veio o Papa Francisco, cheio de luminosidade, e acabou com o purgatório. Não existe mais purgatório, ele disse. Olha que coisa fantástica. Olha a mudança tão falada e tão vivenciada por espíritos. A mudança está presente, ela é presente. Então não há um lugar de céu ou inferno, é um estado da alma. Então a paz da mesma forma. Mas como eu tenho paz, vivendo numa cidade tão violenta, vivendo dentro de um lar onde eu vejo meu pai espancar minha mãe largar os filhos, sair, ir para um bar, e eu fico sozinho. Então ele nos leva a remover, a buscar, a fazer renascer o que está dentro de nós, porque ela está dentro de cada um de nós. Então há muita gente, ainda Emmanuel falando, há muita gente que busca a paz. Raras pessoas, porém, tentam segui-la. A paz não é indolência, ou seja, não é a ausência da dor. Mas como eu posso ter paz se eu tenho dor? Se eu sofro? Aí ele fala, não é ausência da dor no corpo, é saúde e alegria do espírito. Eu me permitir ser contagiado por uma alegria, por um sentimento que está em mim. E esse sentimento, quando nós conseguimos fazer essa ligação com o alto, com Deus. Não existe tranquilidade real sem Cristo em nós, diz Emmanuel. E é verdade. Nós podemos ter todas as riquezas do mundo. E é que a gente está vendo. Que paz eu tenho se eu tenho ouro, se eu tenho mansões, se eu tenho tudo o que eu tirei de outros, se eu hoje estou enclausurado dentro de uma cela. Que paz é essa? Que tranquilidade é essa? Então, mesmo que eu tenha tudo, todas as riquezas, todas as belezas materiais, se eu não tiver Cristo em mim, eu não tenho a paz verdadeira. Mas isso é coisa de religioso. Conversando com uma amiga que não acredita em nada. Ela diz que acredita numa força maior, mas ela não sabe dar o nome a essa força maior. E aí ela fala que, às vezes, ela diz, eu não sei como há pessoas que sofrem tantos, pessoas pobres, né? Porque a pessoa tem uma condição boa
financeira. Então, como é que pode o pobre ser feliz? Aí eu falei, olha, porque a felicidade dela não vem do dinheiro. E aí a gente dá exemplo das questões do sofrimento, das doenças. É claro que recursos materiais traz um grande alívio, ninguém está falando o contrário. E mais que a gente está vivenciando hoje. Nos ajuda muito. Nos ajuda a ter uma condição melhor no hospital, quando nós necessitamos, sim. Mas não cura total a nossa doença. Então eu falei, olha, sabe aquela frase que se não for pelo amor, pela dor, chegará um momento que você saberá discernir melhor e aí você vai conhecer realmente o nome dessa força maior que você diz acreditar. E você vai entender por que o pobre é feliz, mesmo diante de tantas mazelas, de tantas aflições, de tantas injustiças, ele é feliz. Porque a felicidade não depende do outro. A felicidade está em você. São conquistas suas. São qualidades morais adquiridas. E aí Emmanuel ainda nos fala que a paz que precisamos é a paz por dentro. Não essa paz, como nós estamos falando, de fora, do que eu tenho, do que me é palpável, mas sim por dentro. Quando Madre Teresa, quando ela recebe o prêmio, ela nos diz uma frase, eu não sei se vou saber falar realmente a frase por inteira, da forma que ela falou, mas ela disse que a tristeza maior que ela tinha naquele momento era de sentir, de vivenciar o choro, as lágrimas das crianças não nascidas. E ela estava naquele momento falando da questão do aborto. Então ela falava que ela não sentia paz por completo naquele momento, porque ela recebia muitas jovenzinhas que passavam por violências sexuais, pensando no aborto. E ela orientava para que elas tivessem suas crianças. Então ela dizia que era a dor mais dolorida dela, era o choro das crianças não nascidas. Olha ela já falando do espírito. Então a paz está dentro de todas as religiões, porque ela está no ser. E ainda Emmanuel, ele nos diz, eis a dificuldade de seguir o caminho da paz, porque nós conseguimos colocar empecilhos no nosso caminho. Somos nós mesmos, a maioria das vezes, que causamos as nossas dores, as nossas aflições. Jesus já nos alertara quanto aos nossos descaminhos, quando ele afirmou, a minha paz vos deixo. Mas que paz é essa que Jesus nos falou que nos deixara? A minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Porque como o mundo nos dará paz? Que Emmanuel fala, uma paz ilusória, enganosa, que o mundo dá. Mas aqui Jesus nos trouxe, essa não é enganosa. Realmente, faz o comentário Emmanuel, a paz do Cristo é diferente da paz do mundo. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma.
Como entender isso? Está lá no livro Vinha de Luz. Como nós podemos entender que a paz do mundo muitas vezes está no sono enfermiço da alma? E ele fala, como essa condição de enfermidade, que o ser enfermo sente a paz. E ele fala, dá alguns exemplos. A paz dos poderosos se sustenta no acúmulo das riquezas ilusórias. Onde se encontram hoje muitos poderosos que viam a sua paz no acúmulo da riqueza. Enquanto a paz, e ele dá dois exemplos, a paz dos infortunados se sustenta na certeza de que Deus lhe concederá milagres na vida, mesmo diante da miséria. E não é assim que às vezes nós, quem tem muito contato com o interior, eu como nasci no sertão do Piauí, nem vou falar o nome da cidade porque não existe nem no mapa. Então nós vamos ver na simplicidade, na miséria mesmo, né? Porque não é nem na pobreza, é na miséria, a paz de espírito. Quando nós chegamos no lar, onde nem cadeiras nós temos para sentar, apenas um pote de barro, um copo para nos servir uma água, que não é gelada, é uma água fresca, e você se vê com aquele sorriso de paz, com aquele prazer que tem em receber você. E eles te olham como se você fosse um Deus, porque tudo neles, tudo eles conseguem ver Deus, de uma forma que nenhum de nós que mora na cidade consegue enxergar esse Deus que eles veem. Então a paz está realmente ali, no indivíduo. E eles buscam e eles conseguem ir de encontro à paz. E está cada vez mais distanciados aqueles que buscam a paz das riquezas mundanas. E ainda Emmanuel, nesse livro Vinha de Luz, ele fala, a paz do mundo é uma paz enganosa. Essa que Jesus falou, né, que não era a paz do mundo que ele ia nos trazer. Essa que estamos acostumados há milênios. São a paz ilusórias. E aí, perguntaram a Chico o seguinte, e por que no livro Caminhos de Volta? E por que é tão difícil seguir o verdadeiro caminho da paz? Olha a resposta de Chico. A paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. Não é muito parecido com a resposta que Kardec faz, né, e os espíritos respondem, do conhece-te a ti mesmo? Está na nossa consciência. É como a lei de Deus. Tudo está na nossa consciência. Eu, antes de ler esse livro, A Vida Escreve, do Chico, que traz informações assim, que eu nunca tinha visto igual, eu sempre me deparava, e aí já julgando e criticando, esses irmãos que ainda estão no crime, na violência, né? Nessas matanças cruéis. Como pode uma criatura tirar a vida do outro e conseguir ter paz na consciência? E foi lá, nesse livro, quando o Dr. Bezerra está num púlpito falando sobre os crimes e tentando resgatar grandes criminosos, que ele fala sobre a consciência. Então lá ele entra num diálogo com um criminoso muito endurecido e ele fala, eu já matei, eu já roubei, ele já fez tantas coisas.
E isso nada interfere na minha vida. Ele, espírito desencarnado. E aí, doutor Bezerra pergunta a ele o seguinte: se eu pegar um punhal e fincar esse punhal no peito de um cadáver, o que ele vai sentir? Aí ele responde: nada, ele já está morto. E ele fala exatamente isso, meu irmão. A sua consciência é morta. E aí foi que eu entendi realmente que aquela pessoa não tem consciência ativa. Ele é um morto vivo. Né? E aí Chico nos dá essa resposta. Né? Tudo gira em torno disso. O mundo não nos pode dar a paz, porque antes de qualquer coisa, ela significa conquista interior. É uma conquista nossa. É um indivíduo que dá paz ao mundo, construindo-a dentro do coração, através do dever retamente cumprido. Mas o que é esse dever? E aí nós fomos lá no Evangelho, no capítulo 17 dos Seres Perfeitos, quando Lázaro nos fala o que é o dever, que a gente deve colar na nossa geladeira, né? Porque direitos nós sabemos muito bem, nós conhecemos, mas o dever... Então, Lázaro nos fala assim: o dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. Temos de o caminho da paz cumpri-lo, portanto, diante de nós mesmos, da nossa família, do nosso trabalho e do nosso mundo que nos abriga. Mas não é fácil. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Não é simples o que Lázaro nos fala? E por que nós nos tornamos professores de direitos? Por que não dos nossos deveres? Raramente, diz ele ainda, cumprimos os deveres a que nos propusermos na existência terrestre, porque nos deixamos empolgar por interesses outros, que repontam de nossas paixões inferiores. Deixamos-nos seduzi-lo pela posse de bens materiais, pelo poder transitório do mundo, por ligações afetivas fora do contexto de nossa programação reencarnatória. Então, são simples, né? E aí, ainda perguntando a Chico, né, perguntaram, mas como saber, em um livro de Emmanuel, que eu nem coloquei aqui, como saber onde começa e termina o dever que abraçamos? E aí o Chico leva, né, essa resposta novamente a Lázaro, lá no Evangelho. O dever começa precisamente no ponto em que a nossa atitude ameaça a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo. Termina no limite em que não gostaríamos de ver, ultrapassando em relação a nós mesmos. Não é simples? Tudo muito simples. Né? Difícil é nos conduzir a esse ensinamento. E aí, para a gente encerrar, eu vou terminar com, não sei se vocês já ouviram, provavelmente sim, com uma mensagem do Chico, na verdade uma conversa, né, do Chico com Jorge. Vocês já viram? Que é relatada por Adelino da Silveira, um amicíssimo, né, de Chico, que trabalhou muitos anos com ele. E Adelino relata um momento daqueles que foram, né, ver o Chico. Nessa encarnação eu não tive o prazer de vê-lo pessoalmente, né? Conheço o Chico através da televisão, através desse legado que ele nos deixou. E é o suficiente para amá-lo. Quem não ama Chico, gente? Que é um espírito presente na nossa vida.
E se nós pudéssemos a cada dia nos permitir, nos deixarmos nos envolver com a sua presença, porque a presença dele ainda está conosco, porque ele deixou, é tão grande, que nunca passará. Outro dia eu estava lendo uma revista que era dos Estados Unidos, e eu não sei nada de inglês. E aí tinha lá uma frasezinha pelo meio, né, que dava para entender, e eu pedi uma amiga para ler, aí ela foi ler. Sabe que médicos, cientistas, fora do nosso país, hoje estudam André Luiz? Os missionários, os mensageiros, eles dizendo na revista, não eram espíritas, né, até alguns se diziam ateus, mas eles dizendo que na época em que foi falado da glândula pineal, nenhum dos médicos descreveu com tanta genialidade o que André Luiz e tantos outros trouxeram, né, através das mãos do Chico, esse estudo da glândula pineal. Então, hoje eles estudam neuros, cientistas, tantos homens, né, tantos espíritos, buscando compreender esses ensinamentos que o Chico nos trouxe através desses espíritos. E aí, Adelino, ele, em um momento, começa a falar de um encontro do Chico com tantos outros irmãos que vinham de longe fazer aquelas visitas, né? E no final da palestra, Chico, com aquela paciência, né, que só ele tem, recebia a todos. E Adelino fala desse Jorge, porque chamava muita atenção dele, porque a estada, como eram filas gigantescas, alguns paravam, estendiam a mão a Chico, beijava a mão, Chico retribuía também com um beijo e saía. Jorge não. Jorge, ele parava, dava uma pausa e conversava com Jorge. E Adelino coloca as características desse espírito. E aí a gente vai ler para nós entendermos o que é paz de espírito e onde está essa paz. Conta assim Adelino. Ao longo dos anos em que ia a Uberaba, conheci muita gente. Gente boa, gente meio boa e gente menos boa. Algumas o tempo vai apagando lentamente, mas jamais terá força suficiente para apagar de minhas lembranças a figura encantadora que vocês vão passar a conhecer. Numa daquelas madrugadas, quando as reuniões do grupo espírita da prece se estendiam, até ao amanhecer, viu pela primeira vez, naquela fila quase intermináveis, que se formavam para a despedida ou para uma última palavrinha, ainda que rápida, com Chico. Ele chamou-me a atenção pela alegria com que esperava a sua vez. Vinha com passos cansados, o andar trôpego, a fisionomia abatida, mas seus olhos brilhavam à medida que se aproximava do médium. Não raro, seu contentamento se trazia em lágrimas serenas, mas copiosas. Trajes pobres, descalço, pés rachados, indicando que raramente teria conhecido um par de sapatos. Calça azul, camisa verde, com muitos remendos. Um paletó de caçemira apertava-lhe o corpo franzino. Pele escura, cabelos enrolados, nos lábios uma grande ferida. Chamava-se Jorge. Creio que deve ter tomado poucos banhos durante toda a sua vida. Quando se aproximava, seu corpo magro, sofrido e mal alimentado exalava um odor desagradável. Em sua boca, alguns raros tocos de dentes, totalmente apodrecidos. Quando falava, seu hálito era quase insuportável.
Ainda que alguém não quisesse, tinha um movimento instintivo de recuo. Quantas vezes nós fazemos isso? Quando esses irmãos chegam até nós para pedir ou falar alguma coisa, o nosso instinto é de voltarmos um passo atrás. Quando se aproximavam, tínhamos pressa em dar-lhes algum trocado para que ele fosse comprar pipoca, doce ou um refrigerante, a fim de que saísse logo de perto da gente. Jorge morava com o irmão e a cunhada num bairro muito pobre, uma favela, quase um cortiço. Seu quarto era um pequeno cômodo anexado a um barraco do irmão. Algumas telhas, pedaços de tábuas, de plásticos, folhas de lata emolduravam o seu pequeno espaço. O irmão e a cunhada eram boias frias. Jorge ficava com as crianças, fazia-lhes mingau, trocava-lhe os panos, assistia-os. Alma, sim, caridosa, acredito que sofresse maus tratos. Muitas vezes o vi com marcas no rosto, e ainda hoje fico pensando se aquela ferida permanente em seu lábio inferior não seria resultante de constantes pancadas. Em casa, pois o Chico conversava com ele 5, 10, 20 minutos. Nas primeiras vezes pensava, meu Deus, como é que Chico pode perder tanto tempo com ele, quando tantas pessoas viajaram milhares de quilômetros e mal pegaram a sua mão? Pensava Adelino. Por que será que ele não diminui o tempo do Jorge para dar mais atenção aos outros? Somente mais tarde, muito mais tarde, fui entender que a única pessoa capaz de parar para ouvir Jorge era o Chico. Em casa, o infeliz não tinha com quem conversar. Na rua, ninguém lhe dava atenção. Quase todas as vezes em que lá estive, lá estava ele também. Assim, por alguns anos, habituei-me a ver aquele estranho personagem que aos poucos me foi cativando. Hoje, passado tantos anos, ao escrever estas linhas, ainda choro. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixa cativar, não é mesmo? Nunca ouvimos de sua boca qualquer palavra de queixa ou revolta. Seu diálogo com o paciente médium, era comovente e enternecedor. Então ele narra como era aquele momento de Chico e Jorge. Jorge, como vai a vida? Perguntava o Chico. Ah, tio Jorge, eu acho a vida uma beleza. E a viagem, como foi? Muito boa, tio Chico. Eu vim olhando as flores que Deus plantou no caminho para nos alegrar. Do que você mais gosta de olhar, Jorge? O azul do céu, tio Chico. Às vezes penso que o Senhor Jesus está me espiando por detrás de uma nuvem, escondido. Depois, o visitante falava das brigas dos gatos, da goteira que molhou a cama, do passarinho que estava fazendo ninho no seu telhado. Quando pensava que tudo havia terminado, o dono da casa ainda dizia, o dono da casa era o Chico. Agora, o nosso Jorge vai declamar alguns versos. Eu, Adelino, pensava, até me virar na cadeira, perguntando a mim mesmo, onde é que o Chico arruma tanta paciência? Jorge declamava 1, 2, 4 versos. Bem, Jorge, agora, para a nossa despedida, declame o verso que mais gosto. Qual, tio Chico? Aquela da moça. Ah, tio Chico, já me lembro. Naquelas horas, o centro continuava lotado. As pessoas se acotovelavam, formando um grande círculo em torno da mesa.
Jorge colocava então o colarinho da camisa para fora, abotoava o único botão do seu surrado paletó, colocava as mãos para trás, à semelhança de uma criança quando vai declamar na escola ou perante uma autoridade, olhava para ver se o estavam observando e sapecava, inflamado de orgulho. Menina, penteia o cabelo, joga as tranças para a cacunda, queira que Deus não te leve de domingo para segunda. Quando terminava, o riso era geral. Ele também sorria, um sorriso solto e alegre, mas ainda assim doído, pois a parte inferior de seus grossos lábios se dilatava, fazendo sangrar a ferida. Aí ele se aproximava do médium, que lhe dava uma pequena ajuda em dinheiro. Em todos aqueles anos, diz Adelino, nunca consegui ver quanto era. Depois colocava o dinheiro dentro de uma capanga, onde já havia guardado as pipocas, os doces, dando um nó na alça do pano, para se despedir. Ele não se abraçava ao Chico, ele se jogava, sim, todo por inteiro, em cima de Chico. Falava quase dentro do nariz do Chico, e eu nunca vi ter aquele recuo instintivo como eu tivera tantas vezes. Beijava-lhe a mão, o qual também beijava a mão e a face dele, ao que ele era retribuído. Beijando os dois lados da face de Chico, onde ficavam manchas de sangue deixadas pela ferida aberta em seus lábios. Nunca vi o Chico se limpar na presença dele, nem depois que ele tivesse ido. Eu, muitas vezes, ao chegar à casa dele, molhava um pano e limpava ao que passamos a chamar carinhosamente de o beijo do Jorge. Não saberia dizer quantas vezes pensei em levar um presente àquele pobre irmão. Uma camisa, um par de sapatos, uma blusa. Infelizmente fui adiando e o tempo passando. Acabei por não lhe levar nada. Lembro-me disso com tristeza e as palavras do apóstolo Paulo se fazem mais fortes nos recessos de minha alma. Façamos o bem enquanto temos tempo. De repente, tudo fica para mais tarde. Jorge desencarnou. Desencarnou numa madrugada fria, completamente só, em seu quarto. Esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não de Deus. Contou-me o Chico que foi este nosso irmão, de pele escura, cabelos enrolados, feridas nos lábios, pés rachados, mau cheiro e mau hálito, que, ao desencarnar, Jesus Cristo veio pessoalmente buscar. Entrou naquele quarto de terra batida, retirou Jorge do corpo magro e sofrido, envolto em trapos imundos, aconchegou-o de encontro ao peito e voou com ele para o espaço, como se carregasse o mais querido dos seus irmãos. Eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Não vos deixarei órfãos. Ele não faria uma promessa que não pudesse cumprir. Eis aqui, meus irmãos, o que é a paz íntima, o que é a paz de espírito, o que é a paz interior. Está exatamente naquilo que somos, não naquilo que temos, não naquilo que vemos, não naquilo que tocamos, mas naquilo que nós sentimos. A figura de Jorge representa para nós, diante de tantas mazelas, de tantas pobrezas, sem recursos nenhum material, sem nenhuma beleza, pois os seus dentes, como nos diz Adelino, eram tocos apodrecidos. Mas, diante da beleza da vida, que ele se reconhecia como obra de Deus, como obra de Criador, ele via a vida, como ele disse, uma beleza. Ele vinha caminhando com seus pés sangrando descalço, mas observando a beleza do universo.
A beleza representada nas árvores, nos pássaros, na simplicidade que Deus nos permite a todos, no respirar, no amanhecer. E é exatamente nessa paz de espírito que nós buscamos. Às vezes, do outro lado do mundo, ela está tão perto de nós, tão pertinho. Então, que nós possamos agradecer pela vida, pelo que somos diante de uma sociedade ignorante. Hoje nós temos, irmãos, a doutrina espírita consoladora, esclarecedora. Não podemos mais nos permitir dizer, eu não sei, eu não faço. Façamos, como disse Paulo. Façamos hoje, não deixemos para amanhã. Nós deixamos muitas vezes de dizer, eu te amo, para os nossos entes queridos, para os nossos amigos. Deixamos de trabalhar por coisas tão pequenas, tão insignificantes, e esquecemos que nós habitamos um corpo. Não o corpo habita no espírito, mas um corpo que nós deixaremos há pouco tempo. Nós vamos deixar, mas o nosso espírito tornará a viver e ainda renascerá, porque essa é a lei. Então, que nós possamos, na sexta-feira de hoje, levar a figura do Jorge para casa e levar a figura desse espírito angelical que nos trouxe tanto exemplo, deixou esse legado, esse espírito que traz esse nome, né? Encurtando Chico Xavier. Muita paz para todos.